Livro A Era do Espírito, pelo Espírito Luiz Sérgio, capítulo 1, parte 4. Osório era um típico jovem de classe média alta, despreocupado com o próprio sustento, afeito aos prazeres da casa confortável, alimentação saudável, roupas de grife e algum dinheiro no bolso, procedente de gorda mesada. A despreocupação com o dia a dia fê-lo dedicar-se com entusiasmo ao estudo e esportes, até o dia em que a curiosidade e a oportunidade se juntaram e ele experimentou a droga, distante da família e da escola, pois os pais e professores, nesse aspecto, são figuras repressoras. Encontraram-se lá, num canto afastado de uma pracinha, alguns amigos da mesma idade, e ele cheirou pela primeira vez. Sentiu um delírio arrasador, palavras que ele mesmo pronuncia para Ofélia, tentando conquistá-la para seu grupo. O sentimento de grupo é muito forte para os adolescentes. Muitas atitudes incorretas são praticadas por meninos e meninas apenas por desejarem a aceitação da turma. Ofélia não é uma garota ignorante nesse terreno, embora seja inexperiente. Ela sabe por informação de médicos e psicólogos que o efeito da droga é arrasador e permanente, enquanto o prazer é transitório. Não enganamos a juventude e procuramos desfazer o mito de que o prazer, o êxtase e a euforia são produzidos exclusivamente por drogas alucinógenas. Não e não. Os santos que o cristianismo consagrou ao longo dos séculos viviam de maneira sóbria, alimentavam-se frugalmente, não ingeriam alcoólicos. E quantos relatos a história registra de ocorrências de êxtase, de comunhão com o alto, de euforia saudável e permanente. O bem-estar produzido por um estado profundo de meditação e oração é incomparável e produz uma sensação de plenitude, coisa que a droga jamais produzirá. O prazer da droga é irreal e se desvanece. Existe um momento e logo desaparece depois, deixando no organismo físico e mental uma sensação de vazio, de frustração e angústia. No final, quando a dependência já se impôs, o ser humano passa a ser somente lembrança vaga da euforia e viverá um tormentoso momento de depressão. Correrá sempre em busca da alegria perdida e mergulhará de vez no vazio essencial, anulando-se como pessoa e descendo os tristes degraus que conduzem à insanidade total ou à morte prematura. O corpo espiritual sofre profundos abalos, pois suas fibras delicadas são atingidas pelos efeitos nocivos do álcool e de outros entorpecentes. Equivale a afirmar que o ser leva para o mundo espiritual os efeitos maléficos dessa dependência, que haverão de repercutir em encarnações futuras com prováveis desajustes psicossomáticos. Ofélia não tinha conhecimento do lado espiritual da existência, mas possuía uma grande amiga a velar por seus passos, a própria avó, que a visitava durante o sono e lhe abria os olhos para certos riscos. Nenhuma paixão, minha neta, vale a perda de sua saúde física e mental. O amor ao próximo deve ser igual ao amor por si mesmo, nunca superior. Jesus afirmou que devemos amar o próximo como a nós mesmos, não acima de nós. Nunca devemos sobrepor esse amor aos interesses fundamentais da alma imortal, que veio à Terra para evoluir, adquirindo conhecimento e sabedoria. Se você ama realmente Osório, tente arrancá-lo da borda desse precipício que a droga representa. Não caia junto com ele nesse poço cheio de serpentes, do qual ambos terão dificuldades imensas para sair. Muitos saem, mas com tanto sofrimento que nos causa grande compaixão presenciar as cenas de desespero e aflição desses infelizes. Outros não conseguem, porque não buscam ajuda ou se recusam a recebê-la. Quantas mortes prematuras estão acontecendo no mundo atual, de almas que vieram com objetivos nobres e nem sequer atingem a maturidade física. Quantos lares deixam de se formar porque um dos parceiros perdeu-se e partiu precipitadamente. Era uma verdadeira aula de humanidade que Ofélia recebia durante o sono físico. Da avó que se tornou um espírito protetor e velava pelo desenvolvimento pleno da adolescente. Ao acordar, ela não conservava a lembrança total das conversas íntimas, mas sentia-se reanimada.
Fechada no seu mundo particular, ela ponderava sobre a situação do namorado e buscava argumentos que pudessem convencê-lo do risco que corria. Nesse ponto, interferimos de forma determinante, providenciando para que Osório se descuidasse e o bagulho fosse descoberto pelos pais, horas antes dele sair para o programa de sábado à noite. Sabíamos que o grupo se preparava para altas badalações. Todos fizeram a reserva habitual da droga para esquentar a curtição. Tudo preparado para transformar aquela madrugada num inferno de música estridente, associada à dança tresloucada. Só não contavam com a atenção dos espíritos que queriam o seu bem. O pai, saindo da cômoda posição de fornecedor de dinheiro para o bem-estar puramente material da família, transformou-se numa fera. Olhava o pó e não queria acreditar nos próprios olhos. Tudo poderia acontecer aos outros jovens, não ao seu filho único, que só tinha motivos para ser feliz e não precisava desse suporte para se realizar. Pobre homem, Luiz Sérgio, esqueceu-se da vigilância sobre o filho e seus amigos. Esqueceu-se também, Samita, da curiosidade que muitos têm em relação aos entorpecentes. Há muita fantasia a respeito, e somente agora os meios de comunicação estão mostrando com realismo nu e cru os efeitos devastadores das drogas para o usuário, para a família e para a sociedade que se vê agredida e se priva de membros com alto potencial de realização na música, na arte dramática e em diversos setores da atividade humana. Cada morte deixa uma lacuna que não pode ser preenchida de imediato, por tratar-se do destino individual de um ser humano que providenciou uma forma lenta ou violenta de suicídio. O pai de Osório, quase fora de si, buscou o telefone e fez uma ligação bastante intrigante. Amigo de uma autoridade importante do setor da segurança pública, colocou a escola do filho, o grupo de amigos e os lugares frequentados por eles sob a mira policial. De forma discreta, é claro, evitando fornecer pormenores muito comprometedores, ele passou para o policial todas as informações pertinentes, pedindo sigilo e discrição, no que foi atendido com solicitude. Afinal, além de amigo, esse homem era um importante empresário, honrado e conceituado entre seus pares, digno de toda consideração. Osório caiu na real após uma reprimenda muito forte do genitor. Ele nunca vira o pai tão preocupado com seu bem-estar. Achava mesmo que, naquela mansão, só os empregados tinham algum afeto por ele. Os pais, pensava erradamente o jovem, apenas o toleravam e satisfaziam as suas necessidades de forma generosa, por serem ricos e despreocupados quanto ao dinheiro. Nesse momento percebeu que havia um sentimento verdadeiro por trás da aparente indiferença. Na primeira vez, desde que atingiu a adolescência, ele teve certeza de ser amado. As palavras amargas do pai e as lágrimas sentidas da mãe deram-lhe a certeza de sua importância no contexto familiar. Se todos queriam o seu bem, não seria ele próprio o destruidor de sua autoestima. Estava mudado o rumo de sua vida. Na manhã de domingo, renascia um novo Osório, cheio de vida e de bons propósitos. Nossa turma esteve presente durante o tempo necessário para sedimentar as boas intenções do rapaz. Quando os pais se acalmaram, pudemos insuflar-lhes pensamentos renovadores de atenção e maior convivência com o filho. Sugerimos também que o industrial levasse Osório para o escritório da empresa, considerando que a ociosidade promove um ambiente fértil para muitos comportamentos viciosos, não só no terreno da droga. Estava na hora do jovem trabalhar, a exemplo de milhões de brasileiros. Estudo e trabalho é uma combinação perfeita para a estabilidade emocional do ser humano, na fase da juventude principalmente. A família voltou a se reunir, agora com objetivos construtivos. Osório prometeu abandonar o uso da droga, a qual, felizmente, ainda não se deixara escravizar. Os amigos que não seguissem seu exemplo seriam deixados de lado, até mesmo porque pretendia dar maior atenção à gatinha. O namoro iria deslanchar, pois o par romântico estava destinado a formar uma família e trazer ao mundo filhos lindos e fortes. Liberado o caminho para Ofélia e Osório, voltamos nossa atenção para a escola. O diretor recebeu em seu gabinete a visita de um investigador discreto que se inteirou da situação dos alunos dentro do campo escolar.
Constatou que havia um pulso forte dentro da instituição e concluiu que o repasse da droga era feito do lado de fora. As autoridades policiais redobraram a vigilância nos arredores, espantando os fornecedores para outras paragens. Quem quisesse a droga, correria atrás. Sabemos disso, mas dificultamos ao máximo a ação desses criminosos que, em busca do vil metal, colocam em perigo tantas vidas juvenis antes mesmo que elas possam despontar para a maturidade. Refletimos sobre a responsabilidade pessoal desses homens e mulheres sem escrúpulos, sem formação moral, que atentam contra a vida de uma multidão de pessoas, ofertando um produto devastador da saúde física e mental. Teriam filhos esses traficantes? Já podemos antever suas vidas futuras, amargando dores lancinantes, carregando no corpo e na alma o estigma da culpa. Quantos leprosos, quantos dementes e portadores de outras enfermidades degenerativas estão expurgando esse pecado capital? A destruição de vidas ainda no seu desabrochar. Pagarão até o último centavo conquistado indignamente, e suas existências transcorrerão entre gemidos e cerrar de dentes. A justiça divina é implacável com aqueles que atentam contra sua obra criadora de beleza e harmonia. O ser humano é a obra maior da criação, e o Pai de misericórdia é também um pai que corrige os filhos rebeldes, com o aguilhão da dor e o ferrete do sofrimento. Pensem bem, leitores, jovens ou adultos. Drogar-se é jogar a vida no esgoto, é lançar a família na mais cruel aflição. Quem se droga mata-se aos poucos e comparece diante de Deus como um suicida, um grande peso na consciência. Socorremos no mundo espiritual muitos irmãos infelizes. Em nossa obra anterior, Glória a um Novo Deus, alguns compareceram para extravasar angústia e tormentos íntimos, sofrimentos que provocaram por rebeldia, ignorância e uma vontade enfraquecida. O fortalecimento da vontade é de capital importância no período de maior desenvolvimento psicossocial do ser que se quer educar. Retirar todas as pedras do caminho, facilitando em demasia a vida dos filhos, poupando-os de tomar conhecimento de dificuldades familiares, sejam referentes a finanças ou às doenças, em nada contribui para a construção de um caráter forte, decidido, que não se dobrará a influências negativas que partem do grupo social. É comum um comentário de pessoas que se veem subjugadas pelo hábito vicioso do cigarro. Eu quero, mas não consigo deixar de fumar. Na verdade, essas pessoas têm uma vontade bastante enfraquecida. O desejo de fumar sai vencedor porque ainda é o maior. Compete ao ser racional dirigir a própria vida, procurar ajuda profissional para se livrar de dependências doentias e de compulsões é um gesto de sabedoria. À medida que o subconsciente se libera de pressões internas, o consciente vai tomando o controle da vontade que, fortalecida pela compreensão do mal que os vícios provocam, tem maior poder de fogo para combatê-los. O combate pode ser feroz se o indivíduo foi complacente com o vício durante longo período, mas vale a pena reconquistar a liberdade de ação, pois o dependente é sempre um escravo, alguém que trocou a liberdade por um punhado de ouro de tolo. As terapias também existem e são bastante eficazes no mundo espiritual, porque o conhecimento dos médicos que as praticam é inegavelmente superior. Não queiram os encarnados aguardar a desencarnação para adquirir uma vontade forte, que não se dobrará às investidas do mal. Iniciem agora esse processo e sentirão na pele a alegria que a liberdade interior pode proporcionar. Encerrando as considerações que fecham este capítulo, revelamos que ainda damos acompanhamento à referida escola. Os professores sentem-se mais seguros e os pais interferem menos no gerenciamento do educandário. Compreenderam pelo sofrimento imposto pelo desvio de conduta dos filhos que um bom código disciplinar deve ser coerente com normas também praticadas dentro do lar. Não interferem nem criticam as propostas educacionais mais severas. Frequentam as reuniões com outra intenção, a de somar esforços para o crescimento integral dos filhos. A professora Solange é muito agradecida à equipe dos jovens, mas apenas cumprimos mais uma tarefa de amor ao próximo.
Somos uma patota que reconheceu a eficácia do amor, o único motivador de nossas ações. Quem ama, cuida do ser amado, seja esse um filho, um pai ou um irmão. Todos aqueles que oram pela juventude estão somando forças com o mundo invisível, colaborando para que ventos melhores soprem sobre o planeta.